Procura da poesia. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo. Tão efênso a efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. Não me reveles teus sentimentos, que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Não cantes tua cidade, deixa-a em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança, nada significam. A poesia não tires poesia das coisas, ele de sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues. Não percas tempo em mentir. Não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família, desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recomponhas tua sepultada e melancólica infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Que se dissipou não era poesia. Que se partiu, cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a depender-se do limbo. Não colhas do chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra, e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Repara, ermas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite, as palavras. Ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. Carlos Drummond de Andrade. Esse poema não é um poema da fase final do Drummond, né? Ele é um poema, não dos primeiros dele, já é mais maduro. E ele tá no livro A Rosa do Povo, que foi logo anterior de Claro Enigma, que daí sim foi um dos últimos. É um poema metapoético, né? Já que ele vai falar de como se deve escrever um poema, do processo de construção de um poema. Ele começa falando o que você não tem que fazer. Você não tem que... Não me reveles teus sentimentos. Não adules o poema. Não cantes tua cidade. Tudo isso que ele quer dizer é que os sentimentos e acontecimentos, embora eles possam deixar marcas profundas num sujeito, não são o suficiente para caracterizar um poema. Então ele diz, o que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Por quê? Porque esses elementos, eles são marcados pela fugacidade. Então, o sentimento, o acontecimento, não são coisas que ficam para sempre, são coisas fugazes, são coisas que passam. Então ele vai dizer, que se dissipou não era poesia, que se partiu cristal não era. Então, a poesia, o que caracteriza ela, uma das coisas pelo menos, é que ela permanece, ela tem permanência. Então ele diz, a poesia, ele não diz, né, mas a poesia é cristal, e cristal não se dissipa. Ao mesmo tempo, não é um cristal no sentido... Na medida que é um cristal, não é uma pedra que vai ser polida, o cristal ele é pronto. Então, a poesia ela é linda, ela fica, ela permanece, mas ela não é uma coisa que precise, de um trabalho, assim, de polir as palavras, que nem o Olavo Bilac faz, de, fazer umas rimas todas trabalhadas e tal. É uma coisa um pouco mais direta, não sei muito bem como dizer. Falei, a língua é de fato... escrevi, né? A língua de fato é uma bela pedra, um cristal.
mas não precisa de... isso. O Olavo Bilac, ele quer, tipo, tirar as impurezas do poema, como se, tipo, palavras corriqueiras, coloquiais, elas fossem impurezas da língua. E ele vai tentar, tipo, deixar a língua da nossa forma mais bonita. E o Drummond diz que, tipo, Drummond, pelo que parece, assim, pelo que ele expressa, não tem impurezas da língua, entendeu? Então, por isso que é um cristal e não, tipo, uma pedra que vai ser esculpida e polida. Ele não precisa de polimento, não tem impurezas na língua. Isso não significa que você não possa trabalhar a língua de um jeito mais ou menos bonito, né? Enfim, poético. Bonito já, enfim. Bom, daí ele vai continuar o poema e agora sim vai ser um poema mais afirmativo. Em vez de falar o que você não tem que fazer, vai falar, bom, o que você tem que fazer. Ele diz, penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Então, os poemas, eles partem da palavra. A palavra é a matéria-prima do poema. A ideia é de que as palavras são a base do poema. Seus múltiplos sentidos e formas constroem a potência do poema. Palavra não é poema em si. Tipo, não adianta você só ter palavra pra fazer poema. Se eu não estaria falando um poema agora, eu não tô. Mas elas são a potência. Só existe poema se existe palavra. Então, quando você penetra surdamente do reino das palavras, está penetrando surdamente. Então, as palavras, elas ainda não foram enunciadas, elas não foram materializadas. Elas estão dormindo, elas estão mudas, como ele diz, elas estão em estado de dicionário. Então, elas ainda não podem produzir sentido ou som. Elas estão, também ele fala, ermas de melodia e conceito. Ermas é tipo vazias, enfim. Aí, uma vez que elas são colocadas em uso, ou seja, uma vez que elas são enunciadas, aí sim, começa a nascer poesia. A gente estava falando que o poema é permanente, é cristal, né? O cristal fica, não é fugaz, a gente fez essa contrastação. Então, justamente, ele fica por causa da palavra. A palavra, uma vez dita, não dá pra ser desdita. Uma vez escritas, né? Principalmente a questão de escrever, mais do que dita. Uma vez escrita, colocada no papel, não tem como dissipar, tá lá, tá fixado. E aí, quando elas são enunciadas, elas ainda estão sendo acordadas desse estado de dicionário. Por isso que ele fala que elas estão úmidas, impregnadas de sono. Enfim, elas estão acordando, elas estão formando poesia. E é isso, tipo, não tem um só uso da palavra que é correto. Tipo, não tem uma coisa que é pura e uma coisa que é impura. Você pode trabalhar a palavra de vários jeitos. Elas são potência em, tipo, múltiplos aspectos, elas têm múltiplas possibilidades. E as palavras são concretas, né? Não é uma coisa tangível. Então, o Drummond reconhece o mundo concreto. Embora a poesia seja uma coisa subjetiva, ela parte do mundo concreto, é o mundo da palavra. A palavra já não é o sentimento dentro de você que ninguém acessa, é uma coisa que foi pronunciada. Claro que você nunca vai esgotar um poema, então nunca vai ser totalmente concreto, mas enfim, tipo, a subjetividade permanece, né? E aí ele vai dizer que elas rolam num rio difícil e se transformam em desprezo, né? E daí esse desprezo, meu professor, quando ele me deu aula, ele interpretou com base no conceito do poeta gauche. O poeta gauche é o poeta, tipo uma pessoa rejeitada. Gauche é esquerda em francês, né? Então é aquela pessoa que tá desviada. E ela é desamparada, inadequada, não faz a poesia do jeito que deveria ser feito, como era dito que deveria ser feito, tipo o Olavo Bilac, que fala que tem que polir, fazer uma poesia, tipo, que é a expressão do... Tipo, quase uma coisa meio de elite, sabe? Elitista. Só o uso da norma padrão. Então, o Drummond não pensa tão assim, né? Então, o poeta gauche é um poeta que, tipo, não tá muito aceito, não tá muito... Hoje em dia tudo bem, hoje em dia o Drummond é aceito, mas na época, enfim. Então, a questão é que a poesia, ela produz rejeição nos leitores, muitas vezes. E daí, ser tipo, desprezado, gera desprezo do seu lado. Então, por isso que as palavras, uma vez enunciadas e construindo poemas, elas rolam no rio difícil e se transformam em desprezo. Porque o encontro que elas vão ter, o amparo que elas vão ter, não vai ser bom, muitas vezes. Então, elas também desprezam o leitor de volta. Inclusive, nos poemas subsequentes, né, de Claro Enigma, tem muito essa coisa de você tentar, tipo, gerar desprazer no leitor. É como se fosse uma resposta a toda essa crítica, a toda essa rejeição. E aí vem a última parte, que só um segundo. A parte do poema, a última parte que eu vou falar. É uma coisa um pouquinho confusa, mas ele diz que poesia elide sujeito e objeto. Elide é suprimir. Então, é como se o sujeito e o objeto, eles se encontrassem, eles coincidissem. Isso tem a ver com
como o Drummond coloca o sujeito diante do mundo. Ele vai dizer que, ao mesmo tempo que tem horas que ele tá contra o mundo, porque o mundo todo rejeita ele é gauche, ele tá sozinho, ele tá à margem da sociedade, o poeta usa o mundo como campo de expressão da sua subjetividade. Ele usa elementos concretos, ele usa a palavra, ele usa coisas, as metáforas, querendo ou não, embora são subjetivas, você corporifica, né? Você fixa elas numa coisa material. Então, o mundo é campo de expressão da subjetividade, né? E na medida que ele usa o mundo para expressar a sua subjetividade, ele também está subjetivando o mundo. Então, o mundo torna-se, em alguma forma, assim, subjetivo, porque está expressando não só os sentimentos, mas é o interior dele, né? Então, a gente fala que o mundo objetiva o sujeito subjetiva o mundo. Então, o mundo externo é usado para expressar o mundo interno. E, enfim. E aí, ao você olhar para o mundo externo, você vê coisas no mundo interno. E também é uma coisa importante. O Drummond é aquela pessoa que fala que o poeta é bom fingidor. Então, ele diz que o eu lírico, a pessoa que está contando o poema, né? Meio que o narrador, não é um narrador, é o eu lírico, né? Porque a poesia, ele não é o autor. Claro que muita gente vai dizer, bom, na medida que você escreve um poema, você coloca a sua subjetividade no poema, o poema nunca é totalmente objetivo. Isso tem discussões, enfim, não dá pra você falar, acho que fechar isso, né? Fechar essa discussão. Mas o que o Drummond propõe é que ele não é o eu lírico. O eu lírico é uma personagem. Então, é uma objetivação do eu lírico, a expressão da subjetividade do eu lírico, não do Drummond. O Drummond não é a mesma pessoa que o eu lírico. O Drummond é o autor, o lírico é o eu lírico. E nessa medida, na verdade, sim, o Drummond diz como se ele estivesse fazendo um trabalho racional na hora de escrever o poema. O trabalho do autor com a linguagem é racional. O eu lírico, ele é produto dessa racionalização. O eu lírico, ele não é, a verdade do Drummond. O Drummond, ele não é sincero, não é verdadeiro quando ele escreve. É isso que ele está dizendo. Claro que dá pra você pensar, bom, é o que eu falei, tem muita discussão, tem expressões, claro que sim, mas e não é também que o Drummond mente, não é isso, mas ele tá criando, é poesia, não é realidade, não é uma autobiografia, então é meio isso. Então, é isso que eu tinha pra falar, ficou enorme, um dia eu vou ter coragem de postar.